Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Leonardo Magalhães, mas pode me chamar de Léo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o segundo assunto mais discutido em todo o Brasil, o coronavírus. Pois é, eu não vou falar de Big Brother porque eu não tô assistindo, não tô acompanhando, só sei que parece que tem um cara do YouTube versus um cara que fez o Tim Maia no paredão, ou teve, não sei. Enfim, gostaria de falar um pouco sobre o coronavírus, as minhas impressões sobre as atitudes das nossas lideranças políticas em relação ao vírus. Eu tenho observado desde o início do processo e tenho observado também como tem sido feito lá fora. E eu gostaria de passar algumas das impressões que eu tive e aproveitar para falar um pouco também sobre como eu estou lidando no meu dia a dia com esse problema. Algumas pessoas de cidades que não têm nenhum tipo de contato, que ainda não tiveram nenhum tipo de restrição, perguntam: e aí, Léo, como é que tá a vida aí e tal? Então eu vou aproveitar para compartilhar isso. Então, ainda antes do carnaval, eu me lembro de ter começado esse surto lá na China. O pessoal ter começado a falar bastante, mas ninguém levava muito a sério, achava que era alguma coisa local e tal. Eu percebi que as pessoas passaram a dar um pouco mais de atenção quando ele se estendeu para a Itália. Eu acho que as pessoas começaram a perceber, de repente não é tão simples assim, né? A gente vê italiano por aí de vez em quando e tal, pode dar ruim. De imediato o governo federal já começou a trabalhar, começou com algumas medidas, apesar de volta e meia a conversa deles não se baterem, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, um sugere uma coisa, o outro age de outra forma. Mas enfim, o que eu percebi foi que houve um avanço, principalmente na parte de comunicação, tentando trazer o máximo de informação possível. O que é muito difícil, porque existem informações muito misturadas, a China não estava liberando informação suficiente, a Itália segurou bastante também informação, antes de comunicar ao resto do mundo que o surto já estava num ponto muito avançado lá. E o Brasil começou a tomar algumas providências e fazer algumas análises. Inclusive, eu me recordo de ter lido uma reportagem onde apontaram que a primeira cidade que teria um caso de coronavírus seria São Paulo, e que seria de um passageiro vindo do aeroporto de Guarulhos, alguma coisa assim. Ou seja, fizeram um estudo tão aprofundado, tão minucioso, que conseguiram chegar nesse grau de informação. E de fato, o primeiro paciente com coronavírus identificado foi na cidade de São Paulo. E hoje foi a primeira morte também na cidade de São Paulo, de um paciente que estava com corona. E por isso eu me senti motivado a mais para falar sobre o assunto, porque realmente a coisa está começando a dar o próximo passo. Então, falando em próximo passo, como foi que o governo procedeu então? Começaram algumas medidas restritivas, não muita coisa, começou-se a falar um pouco mais, mas também ainda sem muito alarde, sem muita atenção. Porém, o Brasil ainda não era de fato um foco a ter tanta preocupação assim. Historicamente também o brasileiro ele tem o hábito de tratar o problema, de tratar a doença e não tratar os sintomas, e não tentar evitar que a gente chegue nesse ponto primeiramente. E eu vejo uma oportunidade de ganho absurdo para o país, porque se a gente conseguir tratar vários outros problemas, várias outras situações do país de forma preventiva, com o mesmo empenho que tivemos para tratar o coronavírus, a gente vai conseguir extinguir outros grandes problemas que existem aqui: dengue, chikungunya, zika e várias outras doenças oriundas da falta de saneamento básico, que ainda é muito presente no Brasil. Então, se todo esse empenho no tratamento dos sintomas forem também aplicados em outras áreas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir lograr êxito em muitos outros assuntos. E nesse momento eu estou especialmente feliz com o que tem acontecido aqui em Salvador. Porque, se não me engano, tínhamos apenas 8 casos confirmados quando começaram as primeiras medidas restritivas. E isso é bom, porque se nos espelharmos nos outros países, nos outros estados, outras cidades que tomaram medidas restritivas antes de se tornar uma epidemia local, essas cidades tiveram muito mais êxito no tratamento desse problema. E além disso, outra coisa que me deixou muito feliz também foi a forma como está sendo comunicado. Todos os veículos que eu tenho tido acesso aos comunicados, às informações, seja via Twitter do prefeito, via o Instagram dele mesmo, todas as declarações são muito sóbrias, muito objetivas e muito técnicas. É uma linguagem que eu gosto muito, sem sensacionalismo, sem querer apontar dedo para um, para outro, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não, de forma sóbria, sistemática, indicando as medidas que vão ser tomadas, o motivo delas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a conter a propagação do vírus. Mas é claro que também nem tudo são flores, né? Tiveram duas medidas que me incomodaram bastante e eu gostaria aqui de comentar também. A primeira delas foi que as aulas foram cessadas imediatamente após o pronunciamento. Ou seja, aquelas pessoas que dependem do filho na escola para poder sair para trabalhar, para se alimentar, apesar de que na questão da alimentação estão sendo repassadas cestas básicas, e isso vai dar todo esse apoio, uma cesta básica por aluno por mês, isso vai dar todo esse apoio de alimentação, mas ainda assim havia necessidade da presença do estudante na escola para que os pais ficassem livres para fazer outras coisas. E como foi um pouco em cima da hora,
talvez seja um pouco difícil de saberem gerir isso e acabou transferindo essa responsabilidade da gestão do tempo, da reorganização da sua agenda, toda nas costas dos pais e, consequentemente, daquelas pessoas que empregam esses pais. E outra medida que me incomodou, essa me incomodou bastante, foi mais uma vez atribuir a responsabilidade que não cabe ao empresário. Álcool em gel, máscara, essas coisas estão impossíveis de se encontrar na cidade. E resolveram aprovar uma lei que obriga o empresário a disponibilizar álcool em gel no seu estabelecimento. Se não disponibilizar, esse empresário, esse estabelecimento está passivo de multa. E não só estabelecimento, mas também centros religiosos e outros lugares. Multas que variam de 500 a 3 mil reais. Agora eu te pergunto, se não existe disponível no mercado mais o tal do álcool em gel, como que para manter o estabelecimento aberto, o dono, o proprietário daquele estabelecimento vai conseguir? Então quer dizer que se alguém da vigilância sanitária aparecer, vai poder multá-lo no valor de 500 até 3 mil reais? Para mim isso não faz o menor sentido. Eu acho que o cuidado tem que partir de cada um e você não pode tentar transferir essa responsabilidade, mais uma responsabilidade, para o empresário. A comunicação por parte da saúde tem sido também muito eficiente. Eu estou vendo alguns grandes países, alguns países muito fortes, começando agora a estabelecer os mesmos procedimentos de comunicação que o Brasil já vem tomando há algumas semanas. Então, mesmo não tendo sido foco tanto quanto alguns desses países, o Brasil saiu na frente na questão da comunicação. Essas são as impressões que eu tenho, eu estou realmente satisfeito, eu me sinto muito seguro, me sinto muito à vontade, já respondendo às pessoas que perguntam como é que está sendo aí, Salvador, tal, já está tendo algumas medidas restritivas. Então, eu me sinto muito tranquilo, me sinto muito à vontade, não mudei praticamente nada na minha rotina. O que eu estou fazendo agora é o seguinte, eu não saio na rua sem estar preparado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Brincadeiras à parte, eu percebo que tão grave e tão perigoso quanto você negligenciar, você não seguir os procedimentos que estão falando à exaustão, é a gente também entrar em pânico. Por quê? Porque se a pessoa entra em pânico, ela pode gastar um dinheiro que não tem, faltar a um trabalho que não pode se dar o luxo de faltar, se automedicar em excesso, pode começar a apresentar sintomas pelo simples fato de estar em pânico, achando que pode ter doença, que pode ter tido contato, então a pessoa começa a apresentar os sintomas da doença. Além disso, tem o estresse também, que fica na cabeça daquela pessoa que está em pânico, que está apavorada, que acha que pode ser o fim do mundo. E por fim também, que eu também acho muito importante, é o risco daquela pessoa que está apavorada se sentir obrigada a ir até uma unidade hospitalar, que vai sobrecarregar ainda mais nosso sistema de saúde sem necessidade e vai se expor de fato, não só ao vírus, ao corona, mas também a uma série de outras doenças que quando você está em ambiente hospitalar, principalmente em períodos em que ele está muito cheio, você se expõe a essas doenças. Então eu acho que não devemos negligenciar. Compre algumas coisas básicas para você se sentir mais à vontade, se sentir mais seguro. Ande com seu equipamento de segurança que te faz se sentir um pouco melhor. E se você começar a sentir alguma coisa, acima de tudo, os 3 R's. Repouso, remédio e relaxe. Porque se você se estressar, se você entrar em pânico, só vai piorar a situação. Beleza? Então é isso, galera. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Tava começando a me incomodar não estar falando sobre ele, ou não estar falando sobre ele de uma forma um pouco mais séria, com a devida seriedade que ele deve ser tratado, porém, sem excessos. E principalmente, fazer essa análise de como ele está sendo tratado pelas nossas autoridades. E sim, eu acredito que a gente tratar de forma preventiva é muito melhor do que a gente tentar resolver o problema lá na frente. E lembrando que, acima de tudo, a sua responsabilidade sobre sua vida e das pessoas do seu entorno é sua. Então não dependa, não espere que um político, que um burocrata venha te dizer o que tem que fazer, venha te dar ordens e muito menos ache que as empresas vão ter que se moldar ao momento que estamos vivendo para poder te oferecer a segurança que você teria que estar preocupado em ter consigo mesmo, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, eu agradeço demais. E se você quiser fazer parte da lista de transmissão para receber esses vídeos em primeira mão e poder ter acesso neles mais rápido e ter também um contato mais direto comigo, onde a gente vai poder debater ideias, opiniões, ouvir os problemas, ouvir as soluções para que eu possa trazer aqui e compartilhar com todo mundo que assiste, basta você mandar um oi no 99602 1162. 99602 1162. Então é isso, um beijo, um abraço, até semana que vem.